Graça e paz, irmãos. Estava conversando com o irmão aqui no nosso discipulado e resolvi compartilhar com vocês também o que nós estudamos hoje aqui sobre mediação. O texto lá de 1 Timóteo 2,5 que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós sabemos como funciona a mediação na questão jurídica ou extrajudicial, né? Quando duas partes estão em conflitos, não conseguem chegar num acordo, precisam resolver uma situação, existe um mediador, uma terceira pessoa que não está envolvida diretamente com nenhuma das partes, e ela vai se esforçar, empenhar, usar técnicas e argumentos para que as duas partes se aproximem de um meio termo ali e saia negócio e resolva um conflito, o que precisar para resolver. Por exemplo, você deve 100 mil para uma pessoa e você quer pagar 60 mil, a pessoa quer receber 100. O mediador vem e fala assim, que tal você se empenhar e chegar até 80 mil? E a pessoa falou, você que deve 100, porque você não abre mão disso e recebe 80, vai ser melhor. E depois de tratativas, está feito o acordo, o mediador resolveu o conflito entre vocês. Mas nesse caso, você que queria pagar menos, pagou um pouco mais, o que queria receber X, aceitou receber um pouco menos. Mas não foi isso que aconteceu. Esse é um exemplo nosso de mediação, mas com o nosso problema espiritual, não foi isso que aconteceu. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Nós poderíamos fazer as melhores obras a vida toda e não íamos amortizar nenhum centavo. E Deus tem um padrão que é imutável. Ele não vai diminuir o padrão dele, o valor da dívida, para que nós possamos, então, tentar pagá-la. Isso não acontece. O nosso pecado tinha que ser pago na cruz. E somente uma vida perfeita e inocente poderia pagar a nossa dívida. E quem que fez isso? Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Ele é o mediador. Através dele, nós temos acesso a Deus. Mas essa mediação não foi assim que ele tentou convencer Deus de receber menos e nós de pagarmos um pouco mais. Nós não tínhamos condições de pagar nada e Deus é imutável, o padrão dele não é alterado. Então, a mediação nesse caso espiritual foi que nós tínhamos uma dívida impagável, Deus que quis resolver esse negócio porque a Trindade ela é una, ela é indivisível nessa questão de vontade. Deus enviou o Filho para que ele pudesse pagar o nosso pecado e através da vida dele nos dar fé para crer que o que ele fez foi em nosso lugar. Então ele resolveu o nosso problema, ele é o nosso mediador, porque somente através da vida perfeita de Cristo nós temos acesso a Deus. Nós somos reconciliados, nós temos paz com Deus por causa da vida de Cristo. Ele pagou o nosso pecado, não é que ele fez com que nós pagássemos um pouco mais. Nós não conseguimos pagar nada. Tudo que nós tentarmos fazer para agradar ou para pagar o nosso pecado é uma afronta a Deus e não resolve de nada. Então, o que Jesus fez não foi tentar nos convencer de pagar um pouco mais e de Deus receber um pouco menos, uma figura negocial e comercial. Não foi um negócio feito, foi um pagamento. E a própria oferta do pagamento foi a vida dele. Jesus não podia ser mediador apenas tentando fazer uma tratativa verbal com argumentos, senão ele teria feito. Mas ele teve que dar a vida dele no meu e no seu lugar, para que nós, crendo nele, unicamente nele, pudéssemos ter acesso a Deus. E isso que é ser mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo apenas. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque é somente através do nome dele que Deus nos ouve, somente através da vida de Cristo que Deus nos aceita. Se nós tentarmos um atalho fora de Cristo, isso é uma abominação diante de Deus. Por isso que nós devemos dar toda a glória somente a Jesus Cristo, que deu a sua vida voluntariamente por nós. Por isso hoje nós podemos, aos que creem, ter paz com Deus. Se você ainda não creu, clame a Jesus que ele dê fé para crer no que ele fez por você. E se você já creu, que nós possamos crescer nesse conhecimento e nesse relacionamento com o nosso mediador. Que Deus te abençoe.